Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend. Aqui é Maria Patrícia, empreendedora digital, e hoje eu trouxe para vocês 7 atitudes de pessoas de sucesso. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. E se você tiver aí algum comentário para fazer sobre as atitudes que eu vou falar aqui, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? A primeira atitude que eu vou estar trazendo para vocês aqui é resiliência, né? A capacidade que algumas pessoas têm de se adaptarem a determinados momentos da vida. E eu não só me refiro assim a momentos difíceis, né? A capacidade dessas pessoas vai além disso. Você pode observar aí grandes empreendedores, grandes empresários do mercado tradicional que perderam toda a sua fortuna, e depois de algum tempo eles conseguiram até aumentar a sua fortuna, né? Não vou citar nomes agora porque vai causar mais polêmica, mas a gente sabe sim de empresários que tiveram isso. É uma postura que eu admiro demais, essa capacidade que muitos seres humanos têm, né? E às vezes a gente consegue ter essa postura em algumas coisas que nós temos dificuldade, de uma situação que acontece, você consegue ali tirar daquela situação um aprendizado, sair daquela situação melhor do que você entrou. Mas quando você traz isso para dentro do mercado de negócio, para o mundo dos executivos, para o mundo aí do empreendedorismo, você vai observar que é uma característica que tem que estar muito presente dentro na vida do empreendedor. Porque você pode observar agora como as pessoas estão se reinventando, né? Ninguém contava que agora no primeiro semestre de 2020 nós estaríamos numa pandemia. E o que está acontecendo? O mercado está se reinventando, a internet está favorecendo isso. Tem faculdades hoje que já tinha cursos, né, à distância, mas de alguma forma agora você tem cursos online, que as faculdades tiveram que fazer essas opções. Tem várias coisas acontecendo por causa dessa pandemia. Então, muitos empresários estão se reinventando. Quero focar nessa característica, porque isso é o diferencial. Eu sei que muitos que devem estar me assistindo agora devem ter lojas, devem ter boutique de roupa, né, brechó, salão de beleza. Então, eu sei que ainda são alguns estabelecimentos que se encontram fechados, dependendo da sua região, não sei. Mas aqui onde a gente mora, em Brasília, a gente está com bastante coisas fechadas. Algumas coisas abriram hoje, outros segmentos. Mas, no geral, a gente percebe aí que tem muitos estabelecimentos que estão fechados. Aí você percebe que a galera que tinha restaurante começou a promover o delivery, aumentou o número de delivery. Então, é a capacidade que a pessoa tem aí de gerir todas as dificuldades, né, e ver como é que pode melhorar, como é que pode alavancar o seu negócio. Eu trouxe um exemplo de uma pessoa, ele nasceu na África do Sul, eu acredito que todos conheçam, né, o Mandela. E se você já viu o filme ou conhece um pouco da trajetória, você vai perceber a resiliência que esse cara teve. De onde ele começou, né, desde lá que ele criou a Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano, né, na CNA, até ele se tornar presidente. Por tudo que ele passou, as coisas que ele teve que vivenciar. Então você percebe ali, eu acredito que é o maior exemplo que nós temos hoje. Você vê esse filme, tá? Fica aí a dica. Veja esse filme depois, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Porque ele vai mostrar pra gente aí todo o processo que às vezes nós achamos muito mais complicado aplicar nas nossas vidas, né? Porque é muito fácil quando tem eu falando sobre isso e você só ouvindo. Então você vai dizer assim, mas ela não sabe o que eu passo. Então eu
eu tenho experiência, tá? As pessoas não falam muito, mas a gente tem que aprender, né, a assumir também os nossos fracassos. E é uma postura que nós precisamos ter, não só o empreendedor, né? Eu acredito que o ser humano como um todo, né? Vai ter dificuldades nas nossas vidas, vai ter situações que a gente vai ter dificuldade de gerenciar, mas persistir, tirar de algo que foi ruim, algo, uma experiência, um aprendizado melhor vai fazer muita diferença. A segunda dica para você hoje é: saiba onde você quer chegar. Eu até fiz um rascunho no exemplo que você não pega um ônibus sem saber para onde esse ônibus vai. Quando você chega na parada, se não tiver algumas paradas, não tem, aqui em Brasília eu só conheço na rodoviária, né? Mas pode ser que eu sei que em Curitiba algumas paradas tem isso. Mas você pode, por exemplo, você chega na parada, você vai procurar para onde aquele ônibus vai, você procura o número do ônibus para ir para determinado lugar que você quer ir. Você não entra no ônibus sem saber para onde ele vai, as paradas, nada disso. Assim também é na nossa vida e assim é principalmente no mundo dos negócios. Por que você precisa fazer seu plano de negócio? Quando você começa aqui no marketing digital, uma das coisas que a gente frisa muito para as pessoas é que elas façam a sua persona, que elas vejam o nicho que elas vão trabalhar. Então, assim, existe sim um projeto, né? Toda uma preparação. É a mesma coisa quando você vai abrir uma loja. Você sabe que você tem que ter em estoque, você sabe quanto você tem que ter de capital de giro, você sabe se vai precisar de contratar funcionário, o maquinário que você vai precisar. Da mesma forma, é a cabeça do empreendedor, né? Ele tem que criar ali, traçar todas as métricas, traçar ali o seu projeto, de onde ele está e aonde ele quer chegar. E tudo que vai acontecer nesse período. Não quer dizer que as coisas vão acontecer como ele colocou, mas te prepara para enfrentar um problema que possa ter, tá? Porque quando a gente faz um projeto, a gente traz todos os pontos positivos e negativos exatamente para a gente trabalhar. Quando você começa uma padaria, você sabe muito, você faz toda uma avaliação ali do público, quem vai entrar, o que você pode vender. E você percebe que as padarias hoje, antes era assim, você ia na padaria comprar pão e ir embora. Hoje as padarias você toma café, tem padaria que já serve almoço, né? Então foi um projeto que ao longo do tempo ele foi se aprimorando. Então você precisa saber aonde você vai chegar, aonde você quer chegar, tá? Então, para você saber aonde quer chegar, você tem que traçar os seus objetivos de uma forma muito clara, principalmente para você. A terceira atitude: não tenha medo dos seus erros. Como ser humano, é muito fácil a gente fala muito isso, mas imagina quando a criança, quando ela começa a andar, né? Que ela cai, aí ela se machuca, chora, mas daqui a pouco ela tá lá tentando de novo. Não é que ela perdeu o medo, mas ela sabe que se ela precisa aprender a andar, porque ela não quer ficar o tempo todo no braço, ela quer ter liberdade. Né? Você observa que quando a criança aprende a andar, ela tem liberdade. Então, os erros das nossas vidas, eles são a nosso aprendizado, a nossa bagagem, sabe? E ele precisa ser utilizado como, sabe, um diário. Você guarda, você escreve ali a sua história e daqui a algum tempo você vai voltar ali, vai ler algumas coisas do seu diário, vai ver como você aprendeu, como você cresceu, como você amadureceu. Então, os nossos erros, eles nos auxiliam no aprendizado, no amadurecimento e principalmente para que a gente não cometa o mesmo erro, tá? Tem um clichêzinho, né, quando você faz cursos de vendas ou cursos de empreendedorismo, que é assim: você vai abrir uma loja de filme,
uma locadora. Hoje a gente tem Netflix, a Apple também lançou uma, você tem as operadoras hoje já tem pacotes. Então, algumas coisas não fazem muito sentido. O próprio YouTube, se você quiser alugar um filme, você consegue alugar, né? Então, seria retroceder, né? Então, você não pode usar os seus erros para continuar errando. Você fez uma coisa que investiu em algo que não teve retorno, e aí você já aprendeu, mas você não aprendeu só que aquele mercado não funciona. Você tem que analisar tudo que você fez ali que deu prejuízo. Se o seu plano de negócio estava correto, se os seus fornecedores estavam tudo ok. Você tem que avaliar todos os pontos positivos e negativos e saber o que você pode melhorar. Até nos pontos positivos você pode melhorar. Então não tenha medo de errar, né? Se você começou um negócio e não deu certo, não fica para baixo. As pessoas vão te colocar para baixo. Eu acho que faz parte da vida de algumas pessoas. Elas precisam disso para se sentirem melhor, né? Que é colocar o outro para baixo. Então, não leve isso em consideração, tá? Se você começou com o negócio e deu errado, o que você aprendeu com tudo que aconteceu? Qual foi o seu crescimento com tudo isso? Né? Eu já fiz vários negócios e deram várias vezes errado. Sim, e aí? Muitas pessoas podem não gostar dele. Eu não gostava muito, ainda não gosto de algumas posturas que ele tem, mas eu aprendi a ouvir e respeitar a opinião dele, que é o Felipe Neto. Né? Ele fala muito, eu achei super interessante, ele falou assim, eu já falei muitas empresas, né? Então, e hoje ele é um cara de sucesso. Então, assim, você pode não gostar da pessoa, mas você tem que respeitar. É igual o presidente dos Estados Unidos. Muitas pessoas podem não gostar dele como presidente, mas a gente tem que respeitar o cara como empresário. Ele já perdeu a fortuna dele, né? Já foi à falência, se não me engano, 2 vezes e recuperou todo o seu patrimônio. Então, essas pessoas, elas têm atitudes que a gente precisa observar que tipo de atitudes são que estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, não tenha medo de errar. Aprenda com seus erros, tá? E compartilhe suas experiências. Deixa aí nos comentários se você já tentou algum negócio que deu muito errado, tá? E aí, o que você aprendeu com isso? Seja apaixonado pelo que você faz, é a nossa 4ª dica. Ser apaixonado pelo que você faz muita diferença. Eu estava ouvindo um treinador recente e ele falou uma coisa no treinamento dele, achei muito interessante, que ele disse que ele era um engenheiro que tinha muito dinheiro, que trabalhava igual um louco, tinha conquistado muito dinheiro, mas ele era infeliz com o que ele fazia, né? Até ele virar motivador. Ele é gerente de consulta de marketing, e aí hoje ele tem muito sucesso, mas ele fala de como é que foi quando ele estava na profissão dele, né? Então, às vezes a gente escolhe uma profissão não por vocação, mas pelo retorno financeiro que essa profissão vai nos dar. E aí, quando você termina o seu curso, você diz assim, e agora? Né? Aí você vai trabalhar para os outros, porque você está começando, e às vezes você não tem um retorno muito grande. Tem um cara que eu gosto muito dele, eu sigo ele nas redes sociais, é o Lucas Battistoni. Ele é de uma empresa de marketing multinível, e ele disse uma coisa uma vez num evento que eu estava, que ele ganhava muito bem como analista financeiro, só que ele quis ganhar mais, aí ele foi para um outro trabalho, só que assim, no trabalho que ele estava naquela época, ele viajava, ele fazia coisas que ele gostava, ele acabou migrando para outro trabalho. Ele visou o quê? Visou o dinheiro, só que quando chegou lá, ele teve que ficar sentado numa sala com duas telas, 2 monitores ligados para ele tendo que ver a oscilação de mercado, e ele disse que começou ali a ficar totalmente frustrado,
né? Então, às vezes, você precisa fazer algo que você gosta. Lógico que ninguém vai trabalhar para morrer de fome. Você precisa conciliar algo que você goste de fazer com algo que também seja rentável, né? Quando a gente está falando sobre escolher um nicho de mercado, a gente fala muito sobre isso. Escolha algo que seja rentável, mas que tenha a ver se você gosta daquilo, porque isso facilita você estudar, né? Facilita você se disponibilizar para aprender sobre aquele nicho. É a mesma coisa na sua vida pessoal e também no seu negócio. Geralmente, quem tem pet shop é veterinário, mas tem muita gente também que tem pet shopping que não é veterinário, mas que ama bicho, né? E você já conhece, já chega assim no lugar, você já sabe que a pessoa gosta. Eu tenho bichos, né? Eu adoro bichos e eu tenho 2 casais, um de gato e outro de cachorro. O veterinário e aqui a gente chama de crianças, né? As nossas crianças. E o veterinário que cuida dos meus bichos, ele parece um ogro com as pessoas, mas com os bichos, nossa, o olho dele brilha, então você percebe ali. E às vezes ele chega lá com um bicho que você resgatou na rua ou é de doação, ele nem cobra a consulta, mas você presta bem atenção que a pessoa tá ali porque ela faz aquilo que ela ama, tá? Então, ser apaixonada pelo que você faz a diferença, tá bom? Quinta dica: faça as coisas acontecerem em vez de ficar esperando. Na semana passada eu gravei um outro vídeo e eu falei uma situação parecida, né? Eu trouxe até um provérbio africano para falar: levanta a bunda antes que a água bata. E aqui, faça as coisas acontecerem em vez de ficar esperando. Muitas das vezes, quando nós temos as nossas desilusões aí de trabalho, do mercado profissional, ou com algum empreendimento que a gente fez que foi mal sucedido, a gente se acomoda e espera assim um grande milagre acontecer pra gente fazer a diferença, né? E na verdade é o contrário. Você tem que fazer as coisas acontecerem, né? As pessoas gostam muito de trazer alguns textos sagrados para esse tipo de colocação. Eu costumo dizer que Deus trabalha no impossível, porque no possível ele sabe que eu vou fazer, então ele não vai interferir, porque se ele me deu a capacidade de poder fazer o possível, então eu posso fazer. E não é impossível você alcançar o sucesso, porque o sucesso é uma questão de decisão, mas muitas das vezes a gente precisa entender que a concepção que eu tenho de sucesso não é a concepção que o outro tem de sucesso. Porque para algumas pessoas sucesso pode ser ter muito dinheiro, para outras pode ser status social. Então vai existir uma diferença aí, porque às vezes tem pessoas que precisam ter esse empresário que eu estava colocando para vocês, que eu assisto a palestra dele, ele é minimalista e ele trouxe uma apresentação da casa dele. Eu achei muito bacana, porque não é a quantidade de grana que move, que gerencia, né? Mas a possibilidade de você usufruir disso, tá? Então, às vezes, essa questão de sucesso para uns podem ser dinheiro, mas para outros, às vezes, é só conseguir, por exemplo, ter a sua casa, ter um bom carro, ter condições de ter um bom plano de saúde, colocar o filho numa boa escola. Então, existem essas diferenças, às vezes, para mim e para você, né? Do que é o sucesso. Eu sou minimalista, então eu acredito realmente que existem coisas que são essenciais e existem coisas que não são essenciais. Então vai depender muito de cada um. Você não pode ficar esperando, não desista dos seus sonhos, acredite que você é capaz de conseguir muito mais, só que para as coisas acontecerem na sua vida, você também tem que fazer as coisas acontecerem. E elas
nós, para quem gosta dos textos, eu vou falar que o maná não vai cair do céu, tá? Porque se Deus nos deu a oportunidade de acordar cedo e trabalhar, é porque Ele espera que nós façamos a nossa parte, tá bom? Então faça a sua parte. Sexta dica: o foco deve estar na trajetória e não no destino final. Muitas das vezes a gente só para analisar o final da corrida, né? Se você observar esses atletas de maratona, existe todo um preparo para que eles consigam terminar a prova, né? O que vai depender da vitória foi o que foi feito durante o treinamento, como ele vai estar no dia da prova, a trajetória percorrida até do começo um período antes, porque eles começam a treinar bem antes, mas vamos colocar ali da data da inscrição até o dia da corrida. Se ele focar só em vencer a corrida e esquecer de preparar todo o seu físico, emocional, o psicológico, né, da pessoa, que ela fica abalada, se ela não conseguir traçar os seus objetivos de uma forma que todo o percurso fique muito claro para ela, da resistência, daquilo que ela tem que poupar. Eu imagino que você já tenha assistido várias corridas de atletismo, e você pode observar que esses atletas de alta performance, quando chegam assim, quilômetros finais ali da maratona, eles dão esticada. Parece assim que o cara começou a correr naquela hora, porque ele teve todo um preparo de como se organizar ali para os momentos finais. Então, ele não focou só na corrida, ele não focou só na vitória. Houve um trajeto quilômetro por quilômetro, houve uma preparação física para isso, houve todo um traçado, alimentação. Então, a gente tem que observar que é a mesma coisa que vai acontecer no mercado do empreendedor. Se você não é empreendedor, mas você está assistindo esse vídeo, observe assim, para você ir para o seu emprego, você tem uma preparação ali para a sua entrevista. Antes do emprego é a entrevista, né? Como você vai chegar, a preparação emocional que você vai fazer. Então você pode observar que existe todo um traçado. É isso que você precisa fazer, não só na sua vida, não só nos negócios, tá? Mas no conjunto, porque é meio que difícil tirar a vida de um empresário da sua vida pessoal. Às vezes elas andam tão coladas, a linha que separa é tão fininha que muitas das vezes quem sai de casa é o pai e quem está em casa às vezes é o empresário. Então, às vezes, nesse contexto, a gente acaba perdendo a trajetória, tá? Então, foque sim no final, desde que você não esqueça de traçar todos os seus objetivos dentro da sua trajetória, passo a passo. Não tenha pressa para fazer isso, tá? Nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional, principalmente, tá bom? A gente precisa ir com calma. A sétima dica para você: aprenda sempre. Aprender é a capacidade de se reinventar todos os dias. Eu não sei, mas se vocês conhecem, eu conheço muitas pessoas que são assim: não vou nessa palestra não porque eu já sei tudo que ele vai falar. Tem uma coisa bem interessante: eu não vou na psicóloga, a psicóloga não serve para mim. É mais ou menos assim. Quando você se disponibiliza a esvaziar o seu copo para aprender algo novo, porque às vezes você até sabe, mas você aprende algo novo. Quando eu comecei no marketing multinível, eu costumo dizer assim, eu fiz um curso muito bom, que é o curso que eu indico para as pessoas fazerem, que é o Forma Negócio Online. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada na página e conhecer o curso. Você não precisa comprar, mas você pode conhecer o curso.
O Alex, ele traz todo um processo assim. Ele tem 200 horas de aula. Eu tenho certeza que é mais do que isso. E eu comprei o curso do Alex e eu comprei vários outros cursos para estudar. E uma coisa que eu achei super interessante é que os outros cursos eram como se fossem módulos do curso dele, sabe? Porque ele me trouxe um conhecimento super extenso, só que ele segmentou. Pegou na minha mão e caminhou comigo. Os outros, assim, eu vou caminhar contigo, mas a gente vai acelerar um pouquinho mais o passo, porque eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Então, a gente vai fazer aqui esse mesmo processo mais rápido. Mas teve cursos que eu comprei que eu disse, meu Deus, por que eu comprei isso? Né? Porque, na verdade, você não compra porque aquilo vai ter um conhecimento diferente para você. Teve cursos que eu comprei por isso, sim. Mas, às vezes, o professor, o instrutor, o palestrante, ele traz um detalhe que faz a diferença todinha para você na sua vida, para o seu negócio. Quantas palestras de marketing multinível eu fui, quantos livros de marketing multinível eu li, né? E às vezes quando eu ia ler um livro que tinha coisas parecidas com o do outro livro, mas dava aquela... Então, seja ensinável, né? E para isso você tem que gostar de aprender, tá? O YouTube tá aí também para isso. Se você tem essa oportunidade que a gente está tendo hoje de estarmos conectados, use o YouTube não só como ferramenta de diversão, use também como ferramenta de aprendizado. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa que você precisa ir filtrar? Sim, tem, mas vale a pena, né? Se você tiver a oportunidade de ler um bom livro, de ir a uma palestra, vá. Então, se você é novo por aqui, não esquece de dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar os seus comentários. Principalmente para você que já viu o filme do Mandela, fala aí do filme, o que você achou. E se você ainda não viu, assiste e comenta aí embaixo. Fica com Deus, até a próxima.